bom? Pra quem não viu ainda, eu já ensinei como fazer meias 7/8 lisas, assim, ó, dá pra escolher a cor que vocês quiserem. E como eu já ensinei a lisa, então, aqui no canal, eu achei super legal trazer meias listradas pra vocês fazerem os seus cosplays, ou um estilo diferente pra poder passear, pra usar no dia a dia, ou até mesmo pra ir numa festa fantasia. É bem simples e fácil de fazer, eu vou ensinar pra vocês hoje, então, passo a passo. Ikimashou! Antes da gente continuar então mostrando como fazer o passo a passo, eu queria mostrar pra vocês aqui, ó, que dá pra fazer com várias cores diferentes. Essa aqui eu fiz preta e vermelha. Essa daqui foi a que eu montei no vídeo, que é rosinha e lilás. Tem essa outra aqui, que é pro cosplay da Miko, que eu já mostrei como fazer pantufa aqui no canal, que é branca e lilás. Então dá pra fazer com várias cores diferentes, dá pra fazer com listrinhas mais fininhas, se vocês quiserem. E dá pra fazer com 3 cores, se quiser fazer branco, rosa, azul, ou então cada listra com uma cor diferente, dá também. É só usar a criatividade e o que vocês tiverem em casa. Eu escolhi fazer as listras mais largas, porque como eu tenho a coxa muito grande, a listra mais larga fica mais discreta e, como eu posso dizer, dá uma modelada melhor. Eu não sei, eu acho que a listra mais larguinha e mais separadinha fica muito mais bonito, muito mais charmoso pra quem tem uma pernona muito grande, sabe? Eu particularmente acho isso. Mas se vocês quiserem, dá pra fazer listra fininha também, tá bom? Outra coisa que pra fazer essas meias daqui, eu não tenho uma medida muito certa de tecido porque eu usei retalhos, tá? Eu usei pedacinhos que eu faço roupa, aí sobra um pedacinho de uma tirinha da roupa, e aí eu fui juntando as listrinhas e fui fazendo a meia, tá? Então eu usei retalhos de tecidos com elastano. Se por algum acaso vocês forem comprar o tecido, eu recomendo que vocês comprem de meio metro até 1 metro se vocês forem muito alto e tiver uma pernona assim mais volumosa, tá? Mas eu usei retalho, então não tem uma medida muito certa, tá bom? E esses são os tecidos que eu usei, eles têm elastano, e para fazer a meia eu usei viscolaicra. Para começar a fazer a meia, a gente precisa de um tecido listrado. Como a gente não tem, a gente vai fazer um tecido listrado. Para isso a gente vai precisar de algumas medidas. Eu comecei medindo a coxa, que vai ser essa medida daqui, que deu 60 centímetros. A próxima medida eu medi da ponta do pé até a coxa. Aí vocês vão medir onde vocês quiserem, joelho, coxa. Que no meu caso deu 75 centímetros. E a última medida é o tamanho da listra. Eu quis a listra com 7 centímetros. Então a gente vai precisar de várias listrinhas, tá vendo? Aqui é a altura da listra, tá? 7 centímetros é a altura. Então a gente vai precisar de várias listras. E juntando todas elas, tem que dar essa medida aqui que é da coxa e essa medida do comprimento. Bom, porque depois a gente vai juntar elas, tem que virar um tecidinho. Então se vocês tiverem dúvida da medida, é só verificar aqui a largura, a altura e o tamanho de cada listra. Eu comecei cortando várias tirinhas dos retalhos que eu tinha aqui em casa. E depois que eu cortei as tirinhas, eu fui colocando uma do lado da outra. Depois de enfileirar todas as tirinhas, eu fui juntando uma na outra e costurando pra gente poder formar um tecido. Não tem segredo, é só você colocar uma tirinha bem retinha em cima da outra e ir costurando no ponto zigue-zague bem no cantinho. É importante que vocês usem o ponto zigue-zague porque ele vai dar uma elasticidade na costura. Eu coloquei o ponto zigue-zague número 2 da distância do zigue-zague e a distância do ponto eu usei 2,5. Mas vocês vão testar de acordo com a máquina de vocês e com o gosto de vocês. A única coisa que é importante é que seja no ponto zigue-zague e não muito grande, para ele também não ficar assim meio descosturando e meio feio. Tem que ser um zigue-zague, mas um pouquinho mais estreitinho.
pega um pedaço de tecido e faz um teste. Mas, Raty, eu posso costurar com a linha reta? Eu não recomendo, porque senão o tecido não vai ter aquela elasticidade e na hora de vestir a meia pode ser que fique estourando a costura e você não quer isso na hora de vestir a meia. Você quer uma meia confortável e que estique bem. Então por isso eu digo de usar o ponto zigue-zague e também na hora de costurar o tecido e fazendo como vocês estão vendo aí, puxando um pouquinho o tecido e costurando no ponto zigue-zague. E também, para ter certeza de que vai ficar tudo no lugar e não vai ficar descosturando, eu costumo passar duas costuras. Uma costura normal e uma para reforçar. Porque a meia a gente puxa, veste, ela vai até a coxa, porque ela é uma meia um pouquinho mais comprida. E por segurança, não é mesmo? E aí, é só vocês irem juntando todas as listrinhas até formar um tecidinho. Depois de costurar, ficou desse jeito, ó. Ficou quase um tecido feito, pronto mesmo. É que como eu não encontro tecido listrado do jeito que eu quero, então tô ensinando pra vocês como fazer o seu próprio tecido listrado. Depois do tecidinho pronto, então, listradinho, eu peguei a alfinete, o tecidinho listrado que a gente acabou de fazer, e minha perna, né, que eu vou precisar dela pra poder fazer a meia, fui esticando o tecido e cobrindo todo ao redor da minha coxa, da batata da perna, para tirar o molde, para a meia ficar do jeitinho igualzinho ao contorno da minha perna. E aí é só ir alfinetando a beiradinha do tecido, né? Vai juntando um tecido com outro e vai alfinetando todo o redor da perna. Nessa parte eu falo para vocês tomarem muito cuidado para não se alfinetar, para não se machucar. Se você que estiver assistindo for menor aí, não faz sozinho, pede ajuda de alguém em casa, tá? Mesmo se for adulto, toma bastante cuidado, que eu mesmo sou meio desastrada, tento tomar o máximo de cuidado possível para não me alfinetar e não acabar me arranhando. Não precisa puxar demais o tecido, tá? Senão ele vai ficar transparente. Puxa o suficiente e vai alfinetando para o tecido tomar o contorno da sua perna. E ficou desse jeito então, depois de alfinetar, ó, fica tudo bem justinho, bem certinho. E fica sobrando um pedacinho de tecido, tá vendo? Que é um excessinho que a gente deixa por segurança mesmo, né? E então, depois de alfinetar, eu dou 1 centímetro, mais ou menos um dedo de distância do tecido da perna e vou cortando. Deixa esse espacinho que a gente precisa para costurar, tá bom? Não corta justo na perna não, senão a meia não vai servir. E aí é só cortar, depois de 10 1 centímetro, em toda a volta. Na hora de tirar, segura assim com o dedo, como se fosse uma pinçazinha, e vai tirando com muito cuidado, bem devagar, para não se arranhar, né, não se alfinetar, e também para não tirar os alfinetes do lugar. Então vai com calma, com cuidado, tá bom? Depois que tira da perna meia, a gente vê que alguns alfinetinhos saíram do lugar, alguns lugares faltou alfinetar. Então eu estico na mesa, né, em algum lugar, e vou acertando os alfinetes, colocando alguns a mais, verificando se tá tudo certinho. É mais pra gente ter certeza e a segurança na hora de costurar que tá tudo certo no lugar. E aí depois de acertar os alfinetes, é só costurar em toda a volta da meia. Vai tirando o alfinete e vai costurando. Aqui, novamente, costura com o ponto zigue-zague, vai esticando o tecido, que nem eu falei no começo, a mesma coisa, tá? A gente precisa de elasticidade em todos os lugares dessa meia. Então costura com o ponto zigue-zague. E novamente também, dê 2 costuras. Costura uma vez,
tira da máquina e costura outra para reforçar e fica tudo bem firme para não descosturar. Em cima tem que fazer uma barrinha para a meia não ficar enrolando e cair. Para isso eu pego essa partezinha de cima, dou 2 dobrinhas e costuro novamente no ponto zigue-zague, dando aquela esticadinha no tecido. Depois que a meia ficou toda costurada, tudo no lugar e bem certinho, é só desvirar a meia e pronto, já pode usar! As meias ficaram assim então, eu gostei bastante do resultado. Eu achei que com esse tecido elas ficaram bem confortáveis, ficam bem macias, esse tecido é muito bom. Na meia vermelha e preta eu acabei usando um outro tecido no vermelho, que é um pouquinho mais transparente, um pouquinho mais molinho. E eu não recomendo muito, dá certo, mas eu não recomendo muito usar 2 tecidos diferentes, porque na hora de costurar, o tecido vermelho, ele estica diferente do tecido preto. Então, para quem tá começando, não domina muito costura, acaba atrapalhando se cada tecido que você for costurar tiver uma textura diferente, esticar de maneira diferente, acaba complicando um pouquinho a vida de vocês. Por isso que as outras eu usei o mesmo tecido, que é Visco Lycra, tá? A textura fica igual, o tom de cor fica parecido, estica igual, então fica mais fácil de costurar. Mas dá certo, ó, preta e vermelha são tecidos diferentes, deu certo também, deu um pouquinho mais de trabalho na hora de costurar, mas dá certo sim. E eu usei bastante retalho, tanto que se vocês forem ver, essa rosinha com lilás ficou com um tamanho diferente, ó. E até fiz de propósito mesmo, né? Eu sabia que o tecido não ia dar, ó. Aqui é a ponta do pé e a coxa. Tá vendo, ó? O tecido não deu pra fazer as duas 7/8. Mas aí eu fiz um jeitinho estiloso, uma perna fica meio mais comprida, a outra fica uma meia mais curtinha, pra ficar assim diferente, não um estilo diferente, né? Então se o tecido não der, fica a dica aí, fazer uma meia mais curtinha e uma mais comprida. Vocês escolhem, fica a criatividade de vocês pra escolher nas cores. Na listrinha, se quiser fazer uma listrinha mais fininha, ó, assim mais ou menos, dá também pra fazer uma listra mais fininha. Se quiser fazer uma listra mais larga, dá também, é só vocês cortarem o tecidinho aí na espessura que vocês quiserem, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, ou no seu cosplay, na sua fantasia, ou então no estilo diferente pra vocês usarem no dia a dia. Eu espero que esse vídeo seja útil. E se vocês gostaram do vídeo de hoje então, e querem ver mais vídeos de roupas fofinhas, de cosplay, de acessórios e coisas desse tipo, deixa seu like pra saber que vocês gostaram, que vocês querem mais vídeos assim. Se vocês fizerem, não esquece de marcar com a hashtag no Instagram, @AprendeCorRat, pra eu poder ver a meia de vocês. Vou deixar 2 vídeos aqui pra vocês assistirem. Vou deixar a meia lisa pra vocês verem, se não viram ainda, vou deixar a meia lisa aqui. E vou deixar um outro vídeo pra vocês assistirem, que eu acho que vocês vão gostar. Façam a meia, se der, né? Que vocês vão gostar do resultado. E nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!